Olá, meus queridos, tudo bem? Bom, hoje eu quero fazer um vídeo um pouco mais tranquilo, um pouco mais descontraído, já que os últimos vídeos envolveram uma série de polêmicas. Então, hoje eu quero falar um pouquinho sobre arte, beleza, poesia, estética. Em 1995, quando eu me graduei em Psicologia pela USP de Ribeirão Preto, eu saí da faculdade com alguns projetos de mestrado. E esses projetos estavam muito próximos do tema da criatividade. Por que estavam próximos desse tema? Porque eu vinha me relacionando com questões da criatividade em função de meu trabalho com poesia. Eu tinha um trabalho pessoal de escrever e tentar sofisticar ao máximo o meu trabalho de poesia, assim como meus dois irmãos à época também trabalhavam com arte. Meu irmão mais novo é artista gráfico, reside em Londres, e meu irmão mais velho era artista plástico. A minha proximidade com o tema da criatividade era tal que, inclusive, meu projeto de conclusão de curso da licenciatura também foi em relação a esse tema, a criatividade. Foi mais ou menos com o seguinte título: Arte, Ciência e Criatividade. E foi um curso de cerca de 30 horas, se eu me lembro bem, para estudantes do ensino médio. Eu tinha também, em 93, participado de uma oficina de teatro também, além de 92, num congresso, ter também feito oficina teatral. Então, oficinas de teatro, a questão do teatro também esteve muito presente na minha vida, como ainda hoje está presente de alguma maneira, porque no CAPS eu sou o coordenador do grupo de teatro lá para os usuários do serviço, as pessoas então que apresentam transtorno mental grave e estão, por meio do teatro, psicodrama, buscando algumas alternativas na sua vida para, inclusive, resolver seus problemas pessoais. E eu sou o coordenador desse grupo. E eu tenho também alguma história, eu diria pré-história, em relação ao teatro. Lá no meu ensino fundamental, a partir da quinta série, eu lembro que era uma aula de artes, escola pública, tá? Fiz escola pública a vida inteira, assim como meus dois irmãos também. E eu lembro que a professora era da área de artes, mais ou menos, a professora pediu para a gente fazer uma pecinha de teatro, e eu não gostei nada da tarefa. Assim, era escola pública, então a maior parte do pessoal ali nem entendia o que estava sendo pedido, porque a maior parte das pessoas nem sabiam direito o que era teatro, ou tinham uma visão totalmente distorcida, como eu e meus irmãos tínhamos. A gente era muito pequeno e se fomos ao teatro uma ou outra vez e os personagens atuavam de maneira muito estereotipada, e essa estereotipia toda fazia com que nós pensássemos que teatro era uma coisa, por exemplo, para fresco. Era mais ou menos assim que a gente se manifestava. E aí tinha essa tarefa, tinha que fazer uma peça de teatro com o grupo lá com o qual eu estava, e até comentei com minha mãe, e falei, nossa, não tô nada animado, nada motivado e tal. E minha mãe foi decisiva. Ela falou, não, filho, vai lá, mete a cara. E foi até interessante, porque a partir do incentivo dela, eu, de fato, mergulhei um pouco mais. Eu lembro que eu criei a historinha, a primeira participação que eu tive, eu criei a historinha e mais dirigi. Mas aos poucos eu comecei a atuar e comecei a gostar, e geralmente a gente fazia alguma coisa mais comédia, e era até muito engraçado, porque assim, o pessoal da turma, o pessoal mais diferente, assim, queria sempre estar junto comigo. Então, assim, aqueles meninos que eram os maiores, eu acabava escolhendo os maiores, os mais gordos, os banguelos, e assim, aquele pessoal que era muito discriminado, acabava vindo para junto de mim, e a gente fazia coisas assim que colocavam muitas crianças para rir naquela época. E aí meu irmão também, mais novo, passou a se enturmar com isso, e passamos a ser uma espécie de referência nesse quesito, que era o quesito do teatro, naquele contexto, naqueles anos, naquela época. Foi bem legal. Mas como o vídeo de hoje é mais descontraído e tudo, descontraído de sentar com o personagem Frank Java, eu quero falar um pouco de arte. Então, para quê? O porquê da arte? O que a arte propicia? Qual é a função da arte na história da humanidade, na humanidade? Eu gostaria de ler um trecho do curso de estética de Hegel. E eu lembro que eu peguei esse livro na biblioteca da UNB uma vez, comecei a folhear e encontrei lá a função da arte segundo Hegel, que eu acho muito interessante. Então vamos lá. A função da arte segundo Hegel. A finalidade da arte é assim expressa: despertar e avivar as impressões, as inclinações de paixões adormecidas de todo tipo. Preencher o coração, permitir que os homens possam sentir, desenvolver ou não, tudo que o ânimo humano possa ter. Experimentar e produzir em seu ser mais íntimo e secreto. Permitir que os homens possam sentir o que pode mover e excitar o peito humano em sua profundidade e em suas múltiplas possibilidades e aspectos. Tornar apreensível
o infortúnio e a miséria, o mal e o crime, ensinar a conhecer intimamente tudo o que é horrível e horripilante, assim como o que é prazeroso e beato, e por fim deixar a fantasia livre no jogo ocioso da imaginação, assim como deixar as intuições e sentimentos sensivelmente excitantes se regalarem num encanto sedutor. A arte deve, por um lado, agarrar esta riqueza onipresente do conteúdo para completar a experiência natural de nossa existência exterior. Por outro lado, deve excitar aquelas paixões em geral para que as experiências da vida não nos deixem insensíveis e então possamos alcançar a predisposição para todos os fenômenos. Hegel, 1835-1999, ele escreveu isso em 1835 e publicado em 99 essa edição do curso de Estética. Vocês me perdoem, até tive de desviar um pouquinho o olhar para poder ler na telinha ali. Eu não iria decorar uma coisa dessas. Aliás, uma das coisas que eu mais detesto na atividade teatral é ter que decorar texto. Então, as oficinas que eu fazia, eu ficava sempre no não verbal. E quando começava a entrar muito verbal, que tinha que decorar um outro texto, eu já desanimava e saía fora. Aliás, inclusive a questão do verbal, o treinamento verbal. Esse treinamento a gente faz, eu faço muito com os usuários, com os pacientes lá do CAPS. É importante para dar prontidão verbal também. Então, há muitas vivências. Uma das vivências que eu faço com eles é assim, falar rápido e responder rápido. Para dar essa prontidão, para dar essa força, essa capacidade do sujeito ir se impondo e, de alguma forma, ir se colocando no mundo. E há várias vivências lá no grupo que a gente faz. Eu acho que eu teria que fazer um vídeo só sobre a questão do teatro. E aqui eu estou querendo falar de outra coisa. Eu estou querendo falar da introdução à beleza, a introdução à questão do processo criativo aí. A introdução do poético, com o quê? Com humor e com poesia para criança. Não é bem para criança, mas assim, coisas que crianças falam. Porque tem muita gente que fala que detesta poesia e tudo. Eu acho assim, dá para detestar muita coisa mesmo. Se for poesia ruim, a gente vai detestar mesmo. Se for escrito uma linguagem muito travada, excessivamente rebuscada, pode ser que seja bem enjoativo, bem detestável. Mas eu acho que a poesia da nata mesmo, da gema, é aquela que namora lá com o humor, namora lá com a linguagem surpreendente, às vezes, das crianças. Ou uma linguagem surpreendente que possa ser bem simples com a linguagem das crianças. Então, eu estou trazendo aqui para vocês esse livrinho, Dicionário do Humor Infantil, é do Pedro Bloch, já é uma edição antiga. E vou aqui ler alguns trechos. O que ele traz nesse dicionário? Pedro Bloch era um médico foniatra, e ele recolheu, e acho que até criou uma outra expressão, mas ele recolheu muitas expressões de crianças, coisas que crianças falam, que a gente acha assim, muito surpreendente, e que eu acho que tem uma força poética da gema muito interessante. Aliás, complementando, meu projeto de mestrado, minha dissertação de mestrado foi sobre poesia, a aproximação entre poesia e psicologia clínica. O título foi assim, O Poético e a Clínica, da Verdade à Ambiguidade. Então, eu estudei bastante a questão das teorias da verdade em filosofia e trouxe tudo isso para fazer um jogo aí com a possibilidade disso na clínica psicológica. Eu acho, então, que uma boa maneira de se introduzir a poesia são com definições de crianças, são com falas de crianças, com poesias, não para crianças, mas poesias de crianças. Então, vou ler aqui para vocês algumas coisas do Dicionário do Humor Infantil. Tá? A aeromoça, a definição de aeromoça dada por uma criança aqui. Aeromoça, será que eu posso dizer para a mamãe que quer ser aeromoça que ela só pode ser aerovelha? Alegria. Alegria é uma gargalhada pendurada na gente. Amar. Amar é pensar no outro, mesmo quando a gente nem está pensando. Ainda no tema do amor, uma criança disse assim, escreveu assim para uma mãe numa carta. Mamãe, você tem os olhos da cor do céu, só que você é muito mais céu do que o céu. Aniversário. O aniversário do Carlinhos é em abril. O meu não abriu nem fechou. Arco-íris. Arco-íris é uma ponte de vento colorido. Avô. Todo mundo diz que avô é pai com açúcar, mas o meu avô devia ser um pai com adoçante, porque ele tá gordo feito o Rei Momo. Carinho. Carinho é quando a gente bota o coração na mão e passa na cara da mãe. Cemitério. Cemitério é o aeroporto dos mortos. Charrete. Charrete é um cavalo puxando um sofá. Choro é a chuva dos olhos. Chuva é a água que desce quando o vento está com calor. E é até engraçado, eu comecei aqui a falar das poesias das crianças, a molecada aqui do condomínio, que tem muita criança, está gritando lá fora. Cofre é uma geladeira de dinheiro. Helicóptero é um carro com um ventilador em cima.
Ilha é um morro que caiu no mar. Longe, todo mundo diz que eu vou longe, mas não tem problema, eu volto de ônibus. Luz, ela é uma pessoa com luz dentro e colorida. Mãe, no seu tempo já existia dinossauro? Maquete, é uma coisa pequena que mostra como vai ficar a coisa que ainda não ficou. O macaco é o palhaço dos bichos. Nervosa é uma pessoa que tem caco de vidro na pele. Então vamos lá, essa aqui é uma definição que me parece ser mais poesia para crianças do que de crianças. Feita para crianças e não feita por crianças. Mas vamos lá, tudo bem, ficou bem legal. Ó, novela. É uma história que tem sempre um que finge que não sabe o que o outro já sabe. E quando ele sabe que o outro sabe, não adianta, porque aí já entrou um outro que nem precisa saber. Há várias outras definições nesse pequeno dicionário do humor infantil. É um livro bem barato, comprem, procurem. Não vou aqui ficar falando todas elas, senão vocês vão se cansar. E uma boa sugestão de introdução ao universo da poesia é um poeta daqui do Distrito Federal, Nicholas Baer. Ele faz uma poesia bem assim, com palavras bem simples, bem acessível, com o que é a essência da poesia mesmo. O que constrói uma poesia? Como é que ela é feita? Você não precisa de fazer algo absurdo, algo inacessível. É mais ou menos dessa maneira. Essa é a poesia da Gema. Ele traz uma poesia sim. E não é simplesmente uma poesia, acho que não tem poesia do Nicholas Baer para crianças, tá? É poesia para adulto mesmo. Ele faz versos curtos também. Eu lembro de uma mais ou menos assim. Quando eu morrer, enterrem meu coração no parquinho da 415 Sul e deixem meu corpo boiando no Lago Paranoá. Do Nicholas eu também gostei muito daquele livro Umbigo. E eu lembro de uma expressão que me mexeu muito comigo. Do que eu me lembro assim de cabeça, o livro todo é mais ou menos a seguinte frase: minha poesia é isso, minha poesia é aquilo. E eu lembro muito bem da seguinte expressão: minha poesia para o liquidificador com a mão. Bom, meus amigos, é isso. Essa foi mais uma introdução geral à questão aí da estética, arte, beleza. Pretendo ainda futuramente falar de alguns outros elementos da estética, da beleza, da questão da arte, principalmente aí na questão verbal, que foi o meu objeto principal no mestrado. Pretendendo falar de nonsense, tá? É uma coisa que eu gosto muito, eu acho muito interessante para desenvolver a capacidade de fluência, inclusive a capacidade de fluência para se fazer poesia, por exemplo. Ah, um detalhe importante, quase tudo que eu falei aqui, eu estou colocando links aí para vocês poderem explorar com mais profundidade, poder ler à vontade, poder conhecer melhor até a obra do Nicholas. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe. Obrigado, até a próxima.